Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar pra gente falar aí sobre assuntos que acontecem no mundo do futebol. Mas antes, por favor, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, marque a sua inscrição para que o YouTube assim entenda que o nosso canal é relevante para mais gente. Dê aquele like maneiro nos nossos vídeos e comente nos nossos vídeos também, para que o YouTube reverbere também o nosso canal para mais gente. Vou falar hoje sobre dois assuntos que a princípio não tem nada a ver um com o outro, mas que eles se cruzam num determinado ponto. Lembra que ontem eu falei com vocês, durante a live, de Once Caldas 0, Fluminense 1, e o Vitória tinha feito uma coisa não muito legal? Pois é, mas não tinha nada a ver com o jogo da Sul-Americana. É o seguinte, o Vitória, no fim de semana, vai jogar contra o Flamengo, lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. E a coisa não muito legal foi que o Vitória resolveu botar o preço do ingresso a módicos, só R$230 para a torcida do Flamengo. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Todo mundo sabe que a torcida do Vitória não gosta do Flamengo, tanto que imagens de antigamente mostravam isso claramente, que a torcida do Vitória apontava para o do Flamengo, dizendo que era vergonha do Nordeste e tal. E na verdade eles sabiam que, e sabem até hoje, que a torcida do Flamengo é a maior do Nordeste. Vergonha do Nordeste é esse tipo de comportamento da torcida do Vitória. E não só da torcida do Vitória, como a de outras torcidas também lá do Nordeste. Então, R$230, um preço caríssimo, muito fora da realidade da maioria dos torcedores brasileiros. E o Flamengo comprou, como vai comprar toda a parte dele, né, a parte destinada a ele como visitante nos jogos, e vai repassar a torcida dele por módicos, né, tranquilos R$200 para a torcida. Então o Flamengo vai repassar por um preço menos caro, né? Menos absurdo, vamos dizer assim, para a sua própria torcida, tá? Então é como sempre o Flamengo sendo o trem pagador do futebol brasileiro. Eu duvido que o Vitória vá fazer isso, praticar um preço tão absurdo num jogo contra o Mirassol, entendeu? Num jogo contra o Sport, que é clássico nordestino. Duvido que o Vitória vai fazer isso. E o Flamengo já prometeu a revanche no jogo da volta no Maracanã. O Flamengo tem todo o direito de fazer isso. Por falar em jogo no Maracanã, eu vou falar de um estádio histórico. Aliás, produção... Produção! Ô, produção! Peraí, produção! Por favor, solta aquela vinhetinha de novo que você soltou no último vídeo, que eu vou falar da história de São Januário a princípio. São Januário é um estádio histórico para o futebol brasileiro e sul-americano e até mundial também. São Januário é o segundo estádio mais antigo do Brasil. Só perde, não é para o Maracanã não, é para o estádio das Laranjeiras, antigo estádio do Fluminense. O estádio das Laranjeiras, que foi construído em 1919, e o estádio de São Januário foi construído em 1927. E lá, você sabia que o estádio de São Januário foi sede de desfile das escolas de samba? Pois é, foi lá nos anos 40, mas sediou desfile das escolas de samba. E sediou também discursos de Vargas no Dia do Trabalho. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Então, foi um estádio muito importante, não só na área do futebol, como também na área da política e na área também da nossa cultura.
Telecurso 2000. E na área do futebol, o Vasco foi praticamente campeão da Libertadores jogando em casa. Ele só decidiu no Equador, mas encaminhou muito bem o título jogando em casa lá em 98, ganhando por 2-0 do Barcelona de Guayaquil aqui em São Januário. E ganhou alguns outros títulos jogando em casa. Estou fazendo esse preâmbulo para vocês entenderem o seguinte, que o São Januário perdeu um bocado da importância dele ao longo dos tempos. E que hoje em dia é um estádio que cabem 20 mil pessoas, um público ok, um público que caberia, por exemplo, um Vasco e Grêmio, um Vasco e Corinthians, talvez, um Vasco e Palmeiras, mas assim, Vasco e Flamengo, dependendo das condições, também caberia em São Januário. São Januário fica colado na barreira do Vasco. Nada tem a ver com o clube, tá? É um lugar perigosíssimo do Rio de Janeiro, tá? É um lugar extremamente complicado em termos de violência, tá? E, além de tudo, as ruas no entorno de São Januário são muito estreitas. Então, o acesso a São Januário é um acesso complicado. Tanto que os ônibus dos times têm que ter muito jogo de direção ali para poder chegar ao estádio, porque dá trabalho. Dá trabalho para poder chegar a São Januário. E aí, o BEP proibiu ter clássicos entre Flamengo e Vasco, porque você tem que ter um efetivo de segurança grande por causa não só do clássico, como da região ali. Aí você vai dizer, mas o Maracanã também é uma região meio problemática. Sim, mas o Maracanã não é tão colado no Morro da Mangueira, por exemplo, quanto São Januário é na barreira do Vasco. E além de tudo, o Maracanã tem ruas largas, tá? Nos arredores, e São Januário não. E além de tudo, o BEP já é mais especialista em segurança no entorno do Maracanã. O que acontece? O Vasco tá querendo mandar o clássico contra o Flamengo em São Januário. Não tá errado, né? Semanticamente, o Vasco não tá errado de querer mandar o clássico na sua própria casa. Só que existe essa determinação do BEP de não poder mandar o jogo na própria casa com as duas torcidas. Aí o que vai e faz o Pedrinho? Ele diz o seguinte, olha, eu quero mandar o jogo em São Januário com torcida única. Eu quero saber o seguinte, o que o Pedrinho, comentarista, diria do que o Pedrinho, presidente, falou? Porque o que acontece? Você tem torcida única resolve o problema aonde? Resolve o problema aonde? A maioria dos conflitos entre torcidas não acontece nem no estádio e nem no entorno. Acontece longe dos estádios. Você quer ver, por exemplo, Fla-Flu, né? Os Fla-Flus da decisão do Campeonato Carioca. Os conflitos aconteceram no entorno do Maracanã? Não. Aconteceram em bairros da zona norte do Rio, mas que eram longe do Maracanã. Por exemplo, acho que Vila Valqueire e por aí vai. O Pedrinho, presidente, tem que olhar por esse lado. Eu quero saber o que o Pedrinho, comentarista, acharia disso. E sendo que melhor e o pior dirigente da história do Vasco ao mesmo tempo, chamado Eurico Miranda, era a favor das duas torcidas estarem juntas no mesmo espetáculo. Até Eurico Miranda era a favor. Então, eu acho que é uma decisão que não vai levar a lugar nenhum. Você querer jogar em São Januário com essa decisão aí do BEP de não poder jogar lá. Não quer jogar no Maracanã? Por que não joga no Newton Santos? Já jogou a semifinal do Campeonato Carioca lá, com o mando do Vasco. Mas perdeu pro Flamengo. Perdeu. Mas, convenhamos, de cada 10 jogos entre Flamengo e Vasco, o que aconteceria em 9 deles? Derrota do Vasco pro Flamengo. A chance do Vasco ganhar do Flamengo, claro que ela aumentaria um pouco em São Januário, mas não muito. O Vasco não tem time para ganhar
ganhar do Flamengo. Seja em São Januário, seja no Newton Santos, ainda mais no Maracanã. E outra coisa, ô Pedrinho, o Maracanã não é de todos, como dizia a camisa do Vasco antigamente. O Vasco, quando queria jogar no Maracanã, ele não botava lá, o Maracanã é de todos. O Vasco fez de tudo para jogar contra Chapecoense, contra Sport no Maracanã, para ter um pouco mais de renda e estragar o gramado do Maracanã. Por que não faz de tudo para jogar contra o Flamengo? Para jogar para 78 mil pessoas, de repente? Tô falando porque é o público máximo que o Maracanã pode receber. Faz de tudo para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Pode fazer de tudo também. Se não quiser jogar no Maracanã, joga em Brasília contra o Flamengo. Ah, mas vai ter mais torcedores do Flamengo. Vai ter mais torcedores do Flamengo em 99% dos estádios ao longo do Brasil, porque o Flamengo tem muito mais torcida que o Vasco. O Pedrinho errou nessa questão, e assim como o Vitória também errou, exagerou muito no preço dos ingressos. Aliás, eu acho que o Procon tinha que ter sido acionado no preço dos ingressos lá do caso do Vitória. Ontem teve live, caso do Once Caldas 0, Fluminense 1. Se você quiser curtir a live do Once Caldas e Fluminense, vai aqui no canal e vai lá na playlist e curte, né? E hoje, logo depois de Melgar e Vasco e de Universidade de Chile e Botafogo, Melgar e Vasco pela Sul-Americana e Universidade de Chile e Botafogo pela Libertadores, vai falar sobre os melhores lances, histórias, enfim, sobre o resultado dos jogos aí dos times cariocas e também brasileiros pela Sul-Americana e pela Libertadores. E amanhã também tem live, claro, né? Amanhã tem Deportivo Táchira e Flamengo. Logo depois do jogo entre Táchira e Flamengo, tem live aqui no canal também, tá bom? Você é inscrito aqui no canal? Não? Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, pode marcar. Deixe aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, comente nos nossos vídeos, porque aí o YouTube entende que o nosso canal é relevante para mais gente, tá bom? Tchau, tchau e até logo mais.